Olá, pessoal. Vamos então ao nosso encontro de hoje, né? Onde nós vamos estar aí adentrando nos experimentos fatoriais, né? Então, aqui agora nós vamos começar a conhecer os experimentos fatoriais, né? O que se tratam e como trabalhar com os experimentos fatoriais. Então, primeiro, para a gente falar da definição de experimentos, né, fatoriais, a gente precisa lembrar dos experimentos simples, né? Que foram os experimentos que trabalhamos no primeiro momento da experimentação aqui dentro da disciplina. Então, a gente trabalhou mais com experimentos simples, que foram aqueles experimentos onde avaliamos os efeitos apenas de um fator relacionado aos tratamentos, né? Nós tínhamos até aqui apenas um fator relacionado aos tratamentos. Os demais fatores deveriam se manter constantes. Agora, nos experimentos fatoriais, o que vai acontecer de diferente, professora? Nós vamos ter agora 2 ou mais fatores de interesse relacionados aos tratamentos, né? Que vão ser avaliados simultaneamente no mesmo experimento. Então, agora, nós vamos ter essa situação. 2 ou mais fatores que podem ser avaliados de forma simultânea dentro dos experimentos, tá bom? Vamos conhecer, então, alguns exemplos. Relembrando o que a gente tinha, né, mais uma vez, o que a gente tinha? Nós tínhamos, então, né, deixa eu ver se a canetinha colabora. Até o momento, nada. Nós tínhamos, então, aqui esse tipo de experimento, né? Experimento para comparar raças de bovino para corte, né? Então, a gente tinha como fator de estudo aqui, nesse caso, apenas o quê? A raça, né? E vinha como níveis do fator raça, os tipos, né? Que aqui nesse caso, que a gente chama níveis do fator, era Nelore, Guzerá, G. Como nós já sabemos, os fatores, eles compõem os tratamentos, eles servem para compor os tratamentos, né? Então, se eu tenho apenas um fator, né? Eu disse a vocês que no primeiro momento a gente só trabalharia com um fator, e foi o que fizemos. Então, se eu tinha um fator, eu tenho os níveis do fator, o que vai ser os tratamentos? O próprio nível dos fatores que eu tenho deste único fator. Foi o que a gente trabalhou, né? Até aqui. Aí, pessoal, a caneta não quer colaborar. Aí, pessoal, seguindo um outro exemplo, que é do mesmo, né, estilo que a gente estava vendo, nós temos aqui, né, um ensaio com a cultura do Dendê para avaliar 3 inseticidas, A, B e C. Temos um único fator aqui também, né, que é inseticida. A gente está vendo isso aí, foi o que vocês já estão craque nisso, né? Porque foi o que a gente viu até chegar aqui na disciplina. Então, como níveis do fator inseticida aí, nós teríamos o A, B, C, D, e compondo tratamentos, os próprios níveis, né? A, B, C, D, deste único fator inseticida. Agora, vamos ver então, começou a arriscar, como a gente vai trabalhar de agora por diante com os experimentos fatoriais, tá? Então, vamos entender essa questão de ter 2 ou mais fatores, né, para serem avaliados simultaneamente em um mesmo experimento. Vamos pegar aqui um exemplo. Um experimento para avaliar teor de clorofila de plantas sombreadas e não sombreadas para 4 espécies florestais, A, B, C e D. Vocês já de cara, né, eu preciso que vocês comecem a raciocinar e ver que temos aqui mais de um fator, né? Se eu não tivesse colocado aqui, né, descrito o que eram estes fatores, já coloquei, então já era. Eu queria pedir que vocês identificassem, né? Ou se vocês têm facilidade, essa pode ser a pergunta, né?
se vocês têm facilidade para enxergar já esses dois fatores na questão, né? Um experimento para avaliar o teor de clorofila de plantas em que situação? Sombreadas e não sombreadas para 4 espécies florestais. De cara, vocês veem, então, que nós temos aqui 2 fatores, né? Assim eu espero que vocês não estejam tendo dificuldade para identificar os 2 fatores. Quais os fatores? Sombreamento. Sombreamento, tá aqui. E espécies. Por que sombreamento, professora? A palavra sombreamento não está no enunciado. Mas nós temos 2 situações de plantas sombreadas e não sombreadas. 2 níveis, né? Essa é a linguagem. Então, se eu tenho plantas sombreadas e não sombreadas, eu já tenho aqui um fator que é o sombreamento, né? Dentro desse experimento. E a outra situação, que compõe os tratamentos, são as 4 espécies florestais. Então, já sei que eu tenho espécie também como outro fator. Então, eu tenho dois fatores a serem trabalhados aqui, nessa questão. Certo? Então, é aí que a gente começa a falar de 2 ou mais fatores dentro dos experimentos. Tá? Então, a gente vai sempre entender os fatores e seus níveis para compor quem? Tratamentos. Essa é a história aqui. Vamos ter os fatores e seus níveis para compor tratamentos. Então, se eu pego sombreamento e chamo de fator A, que é o que a gente faz geralmente, né? Sombreamento, fator A, espécie, fator B. Poderia ser qualquer fator, a gente geralmente chama fator A, fator B. Essa é a representação. Então, se eu chamo sombreamento do fator A e espécie em fator B, nós vamos ter, no fator A, 2 níveis, que são plantas sombreadas e não sombreadas. Vocês estão vendo aqui, ó, vou botar de amarelo. Marca texto. Então, temos plantas sombreadas e não sombreadas como níveis do fator A sombreadas, né? E espécies, que é o fator B, tá aqui o fator B, espécies, nós temos 4 níveis. A, B, C e D, tá? Então, níveis do fator A, sombreadas e não sombreadas, fator A, sombreamento, fator B, né? Espécies com 4 níveis. Deixa eu ver se tem alguém aqui, gente, pedindo para entrar. Seguindo, gente. Não, então vamos seguir. Seguindo. Vamos agora entender como estes fatores compõem os tratamentos, tá? A gente vai ter agora os tratamentos, vocês podem já perceber, de formas combinadas ou conjugadas ou em arranjo. Percebam, né? Com a experiência que vocês já têm, a gente já consegue olhar e ver quantos tratamentos eu vou ter aqui formados com a conjugação desses 2 fatores, sim? Espero que sim. Como, professora, eu vou saber o número de tratamentos que vai aparecer com a conjugação desses 2 fatores? Porque é isso que a gente faz com os fatores. A gente vai trabalhá-los, né, de forma combinada ou em arranjo, conjugados, como vocês quiserem usar o termo, para fazer aparecer os tratamentos. Porque aqui eu só tenho os fatores, mas eu preciso fazer com que surjam os tratamentos a partir desses fatores, né? Então, o que a gente faz é olhar para os níveis, multiplicar os níveis. Eu tenho 2 níveis do fator A. Para saber número de tratamentos, a gente vai olhar aqui, ó. Número de tratamentos, como é que eu descubro para essa questão, professora? Eu tenho 2 níveis de A, vou botar de amarelo. Eu tenho 2 níveis de A. Quantos de B? 4 níveis de B. 2 vezes 4, eu vou ter que ter quantos tratamentos? 8 tratamentos. Eu já sei que eu vou ter que trabalhar esses fatores de modo a surgir 8 tratamentos dentro da
situação. E como é que esses 8 tratamentos surgem a partir desses 2 fatores, professora? A gente vai fixar, não sei se vocês lembram, vocês já viram com certeza, né? Aquela parte de análise combinatória, a gente vai fixar, né, um dos fatores e trabalhar de modo a fazer aquele esquema que vocês já sabem, né, de análise combinatória, combiná-los de modo a surgir os 8 tratamentos, né? Porque isso aparece em consequência da forma que a gente combina, né, os fatores. Então, tenho 2 níveis, sombreadas e não sombreadas. Eu preciso fazer o quê, que vocês já sabem? Combinar tanto sombreado, com todos os níveis de espécies, como não sombreado, com todos os níveis de espécies. Correto? Sim, né? Vocês estão acompanhando. Então, percebam, vou botar de vermelho. Quando eu coloco sombreado com A, tratamento 1. Deixa eu apagar aqui. Quando eu coloco sombreada com A, ó, eu já posso dizer que eu faço aparecer quem? Tratamento 1. Quando eu faço sombreada com B, ó, eu faço surgir quem? Tratamento 2. Quando eu coloco sombreada com C, eu faço surgir quem? Tratamento 3. Quando eu coloco sombreada com D, eu faço surgir quem? Tratamento 4. Já tenho 4 tratamentos, mas a gente sabe que tem que ter quantos? 8. E são 8 porque está faltando realmente combinar ou conjugar o não sombreadas com os outros níveis de espécie, né? Do fator espécie. Então, não sombreada com A, eu formo o tratamento 5. Não sombreada com B, eu formo o tratamento 6. Não sombreada com C, eu formo o tratamento 7. Não sombreada com D, eu formo o tratamento 8. Tenho agora, então, meus 8 tratamentos que eu precisava. Pronto. Então, isso, professora, eu tenho mais de 2 fatores para isso, para fazer aparecer os tratamentos? A princípio, sim. Compreenderam, sim ou não? Dúvida aqui? Preciso de um sim para seguir ou de um não, pelo menos. Compreenderam? Então, vamos para o próximo exemplo, tá? Experimento de nutrição animal com o intuito de avaliar rações com concentrações de proteína bruta. Vamos prestando atenção. No experimento de nutrição animal com o intuito de avaliar rações com concentração de proteína bruta. Opa, então já tenho aqui um fator, parece, né? Apareceu os níveis, então já sei, tem um fator aqui. E avaliar proteína bruta e energia. 2 fatores nessa questão para serem avaliados simultaneamente. Temos níveis de energia também. 3 níveis de energia. Certo? No DIC, com 5 repetições. Então, primeira coisa a fazer, identificar os fatores. Então, eu tenho fator A, que eu vou chamar de quem? Proteína bruta. E fator B, que eu vou chamar de quem? Energia. Basta identificar os fatores? Não. Preciso também identificar os níveis dos fatores. Então, eu tenho os níveis do fator A, que é proteína bruta, aqui, né? 12, 16, 20 e 24. São quantos níveis que tem aqui, gente? Proteína bruta? 4, correto? E de energia, eu tenho quantos níveis? 3.000, 3.200, 3.400. Tenho 3 níveis. Já dá para saber quantos tratamentos tem, sim ou não? Só olhando isso aqui. Quantos tratamentos vão ter que compor isso aqui? 12. Digitei para mim. Quantos? 12. 12 tratamentos. 3 vezes 4, tem que aparecer 12 tratamentos. Tranquilíssimo, né?
E como é que aparece, professor, esses 12 tratamentos? É simples, você já sabe que tem que conjugar todo mundo com todo mundo. Então, eu tenho que fazer, pego o 12, amarelo, marca texto, pego o 12, né? O 12 está aqui, jogo ele para cá e tenho que conjugar ele com os 4 níveis de energia. Faço 12 com 3.000, 12 com 3.200, desculpa, com os 3 níveis de energia, né? Faço 12 com 3.000, 12 com 3.200 e 12 com 3.400. Já fecho quantos tratamentos aqui? 12 com 3.000, 12 com 3.000, T1. 12 com 3.200, T2. 12 com 3.400, T3. Já tenho 3 tratamentos aqui nesse primeiro conjugado que eu fiz. Pego agora quem? 16 e tenho que conjugar com os 3 níveis de energia. Joguei 16 para cá. Faço o que agora? 16 com 3.000, 16 com 3.200, 16 com 3.400. Assim surge quem? 16 com 3.000 surge tratamento 4. 16 com 3.200 surge tratamento 5. 16 com 3.400 surge tratamento 6. E assim nós seguimos. Correto? Já temos 6 tratamentos. Faltam mais quantos tratamentos para serem compostos a partir dos fatores? Mais 6. Pego 20, combino com os 3 níveis de energia. Tá aqui 20. 20 com 3.000, tratamento 7. 20 com 3.200, tratamento 8. 20 com 3.400, tratamento 9. Falta quem? O último, que é de proteína bruta, 24%, que eu tenho que combinar com todos os níveis de energia. 24, então, com 3.000, surge tratamento 10. 24, então, com 3.200, surge tratamento 11. 24, então, com 3.400, surge tratamento 12. E assim compomos os nossos 12 tratamentos envolvendo os fatores proteína bruta e energia dentro desse experimento. Muito tranquilo, né, gente? Vamos embora. Então, agora, né, nós vimos que nós poderíamos ter, né, nos experimentos fatoriais, 2 ou mais fatores. Vamos ver, então, como é que acontece se tivermos 3 fatores, né? Vamos ver o que acontece se tivermos 3 fatores. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: um experimento de adubação de pastagem com dose de nitrogênio nos níveis 2 e 4 quilos, de fósforo com 100 e 200 quilos e de potássio com 30 e 60 quilos. No DBC, com 4 repetições. O Lucas disse, deixa só com 2. Que bom seria, né, Lucas? Mas a gente tem que... É bom a gente aprender um pouquinho mais de tudo. Então, seguindo. Temos, então, que identificar os fatores no experimento, no enunciado, né, da questão para compor os tratamentos do experimento. Então, nós vamos ter aqui, já sabemos a representação, o fator A, o fator B e o terceiro fator que aparece, que a gente chama de fator C, tá? Quem são esses 3 fatores que estão aparecendo aqui? Como fator A, nitrogênio, tá aqui. Fator B, fósforo, tá aqui. E fator C, potássio, tá aqui. E agora nós temos, então, que identificar também, além dos fatores, seus níveis, né? Então, níveis de nitrogênio, vocês já sabem. Catar uma caneta aqui. Nós vamos ter nível de nitrogênio 2 e 4, de fósforo 100 e 200 quilos por hectare e de potássio 30 e 60 quilos por hectare.
Eita, professora, e agora? Agora é muito simples. Seguir fixando por análise combinatória. Vocês sabem demais fazer isso. Quantos tratamentos? Apesar de ter 3 fatores, quantos tratamentos nós temos aqui? Eu tenho que fazer quem? 2 níveis de N vezes 2 níveis de potássio, vezes, desculpa, 2 níveis de fósforo, vezes 2 níveis de potássio, que vai dar quantos tratamentos? 8, né, gente? 8 tratamentos. Como é que aparecem esses tratamentos? Vamos ver? Análise combinatória, fixar. Vou fixar quem? Logo os níveis de nitrogênio. Boto em cima, né? N, P, K. Tá aqui. Eu tenho que fazer de alguma forma com que o primeiro nível de nitrogênio, né, seja conjugado com os 2 níveis de fósforo e com os de potássio. E assim por diante. Então, primeiro eu faço para aparecer o tratamento 1, 2 com 100 e com 30. Quando eu faço isso, surge quem? Tratamento 1. Faço agora. Mentira, tenho que seguir, né? Tenho que seguir, borrachinha. 2 com 100 de novo. E 2 com quem? 60, certo? 2 com 100, 2 com 60. Faço surgir tratamento 2. Conjuguei 2 com fósforo, e com os dois níveis com o primeiro nível de fósforo e com os 2 de potássio. Estão acompanhando, né? Só que eu tenho que conjugar o 2 também com o segundo de fósforo e com o nível de potássio. Então, vou seguir. Eu faço 2 com o segundo nível de fósforo, com o primeiro de potássio, vou fazer aparecer o tratamento 3. Faço 2, continuo, né? Com o segundo, para poder fazer com o segundo também de potássio. 2 com 200 de novo, agora com 60 e formo tratamento 4. Estão enxergando como é que esses 4 tratamentos apareceram aí, né? Terminei. Agora, sim, porque eu fiz 2 com 100, fiz 2 com 200 e fiz com que eles também conjugassem com os níveis de potássio. Foi todo mundo conjugado aqui. Fechei os 4 primeiros tratamentos. Agora eu vou seguir para fechar os 4 últimos, porque eu sei que tem que ter quantos tratamentos? 8. Então, eu faço agora 4 com 100 e com o primeiro de potássio, já aparece o tratamento 5. Já posso pular para o 200? Não, eu tenho que continuar para poder conjugar 4 com 100 e com a segunda dose de potássio. Fiz com 30, fiz com 60, fiz 2 vezes aqui, chego no tratamento 6. Agora que eu vou conjugar o primeiro nível com o segundo de potássio. Então, eu faço 4 com 200, permaneço, vou para o primeiro de potássio. Dá o tratamento 7. Agora, 4 com 200, com 60, dá o tratamento 8. Tranquilo, gente? Sim, sim, né? Algum não, não? Sim, sim. Vamos embora. Então, gente, é importante que vocês entendam também que nós podemos ter os fatores qualitativos e os fatores quantitativos nas questões, tá? E também os mistos, tá bom? Então, quando nós temos nas questões apenas fatores que são qualitativos, vocês já são conhecedores quem são, mas eu trago para relembrá-los, né? Quando os tratamentos dos 2 ou mais grupos são qualitativos, como, por exemplo, cultivares, método de manejo, raça, que a gente viu agora, sexo, genótipo, tipo de fungicida, tipo de adubo, tipo de herbicida, tudo isso é qualitativo. Se os 2 são qualitativos, nós vemos que a questão envolve apenas fatores qualitativos. Porém, nós podemos ter questões que envolvam apenas fatores quantitativos, né?
Quando os tratamentos dos 2 ou mais grupos são quantitativos, como idade da planta, que vai aparecer número, idade dos animais, tempo de armazenamento, dose de nitrogênio, dose de herbicida, dose de fungicida, né? Que a gente já veio quantitativo, já aparece em número. Então, aí eu tenho os fatores para formar os tratamentos, ambos quantitativos, e a gente vai ver a implicação disso mais na frente. E também podem ser mistos, né? Tratamentos compostos por fatores mistos. Ou seja, quando se usa dois tipos de tratamento, quando se usa os dois tipos, né, de grupos ali formando os tratamentos, ou seja, eu tenho qualitativo em um grupo e quantitativo em outro. Como, por exemplo, cultivares e doses de nitrogênio no mesmo experimento. Isso pode acontecer. Temos fatores diferentes, e isso vai implicar em formas diferentes de encarar as nossas análises para chegarmos aos nossos resultados. Beleza? Então, gente, vamos seguindo e eu preciso que vocês entendam também as características, né, dos experimentos fatoriais. Quais são as características dos experimentos fatoriais? Primeira coisa a dizer a vocês que nos experimentos fatoriais, os tratamentos, como vocês já viram, eles são formados pelas combinações dos níveis dos fatores. Então, aqui nós não temos, como tínhamos antes, um fator compor o tratamento. Temos combinação de fatores para compor o tratamento. Primeiro ponto. Agora, eu quero deixar claríssimo, porque vocês confundem demais isso, que os experimentos fatoriais dizem respeito a um esquema, né? Quando eu falo de fatorial, de arranjo, estamos falando de um esquema para organizar os tratamentos e não de um delineamento, tá? Porque às vezes vocês acham que já se trata de um tratamento, desculpa, que já se trata de um novo delineamento, né? Ah, professora, então isso aí é um novo delineamento. Não, tá? É apenas reforçando um esquema. Isso aqui, vocês vão ser cobrados e podem se confundir. É apenas um esquema para quê? Para organizar os tratamentos. Não é um delineamento, certo? Então, nós já sabemos, estamos vendo, né, como fazer a leitura diante de experimentos que envolvam 2 ou mais fatores, né? A leitura é essa: combinar os fatores para chegar aos tratamentos. É isso. É isso que a gente está vendo aqui hoje, tá? Então, se eu falo de um esquema fatorial A vezes B, você já entende que eu tenho o quê? 2 fatores, sendo A níveis do primeiro fator, que é o fator A, e B níveis do segundo fator, que é o fator B. Por que eu estou falando isso? Porque pode aparecer para vocês só assim, ó, 2 por 3. O que é 2 por 3? É um fatorial de A vezes B, que vai me dar um resultado de quantos tratamentos? Esse fatorial 2 por 3 quer dizer que tem quantos tratamentos e quantos níveis de A e quantos níveis de B? Se eu falo fatorial 2 por 3, escrevam aí para mim. 2 por 3 quer dizer o quê? Níveis de A tem quantos? Níveis de B tem quanto? Quantos tratamentos? Digitem aí, por favor. Professora, eu não sei se está certo, mas o A teria 2 e o B teria 3? Isso. Fator A tem 2 níveis e fator B tem quantos níveis? 3. Resultando em quantos tratamentos? 6? Tem que resultar em 6 tratamentos. Embaixo, se eu falo de fatorial 4 por 4, quantos níveis de A eu tenho aqui? De forma 4. subentendida. Eu tenho subentendido 4 níveis de A e 4 níveis de B.
a gente pode chamar isso aqui, ó, dessa forma também, 4 ao quadrado, porque tem o mesmo nível para os dois fatores, certo? Nós já sabemos também que a representação pode aparecer de A vezes B vezes C. Ou seja, eu posso ter, que a gente viu agora, 3 fatores. Sendo A níveis do primeiro fator, fator A, B níveis do segundo fator, fator B, e C níveis do terceiro fator, fator C. Então, se eu tenho, como eu coloco aqui embaixo, 3 por 3 por 2, quantos níveis de A eu tenho? 3. Quantos de B? 3. E quantos de C? 2. Não precisa nem aparecer as letrinhas, que eu já sei que 3 por 3 por 2 quer dizer que é um fatorial de 3 fatores, onde os níveis de A são 3, os níveis do fator B, seja qual for eles, né? A gente chama A, B e C de forma o quê? Genérica ou representativa. Nas questões, vocês estão vendo como aparece o fator qualitativo ou quantitativo, que vai variar de uma questão para outra, né? Então, observação: se o número de níveis for igual para todos os fatores, os experimentos fatoriais podem ser referidos por N elevado a F, que é o nível, como eu fiz aqui agora, elevado ao fator. Se eu tenho 2 por 2 por 2, eu posso botar 2 ao cubo. Tranquilo, gente? Demais, né? Sim, sim? Então, se eu quiser... Professora, Oi. o F que a senhora colocou elevado ali é o fator, é isso? Isso, vamos lá. Quem perguntou aí foi Juliana? Aham, isso. Aqui, ó. Se eu tenho, ó, um fatorial com 3 fatores aqui, que os níveis são iguais, a gente está vendo que o fator A tem o mesmo nível, 2 níveis. O fator B tem 2 níveis. E o fator C tem 2 níveis. Se eu tenho os 3 fatores com o mesmo nível, eu coloco níveis, né? Que são iguais, elevado ao fator, né? Então, a gente coloca como 2 aparece 3 vezes do fatorial, nós temos 2 ao cubo. Entendeu, Juliana? Entendi. Obrigada. Na situação de cima, gente, nós dissemos que nós poderíamos ter 6 tratamentos, né? E vocês já sabem, considerando de forma genérica A e B, como esses tratamentos poderiam ser compostos, né? Então, se a gente está formando um esquema, eu chamo aqui de A e aqui de B, né? A gente vai fazer o A, né? Aparecer 2 vezes, então a gente poderia ter aqui A1, deixa eu botar a letra. Para vocês comporem, né? Isso aqui vocês iam fazer A1, A2, e B tem quantos níveis? 3. Então, B1, B2, B3. Se eu quisesse ver aparecer os 6 tratamentos, eu ia fazer A1 com B1, né? A1 com B2 e A1 com B3. Está aqui os 3 primeiros tratamentos. Eu ia fazer A2 com B1, A2 com B2, A2 com B3, e ia ver aparecer os outros 3 tratamentos, formando os 6 aqui de cima. José, ia falar alguma coisa aí? Não, professor. Abriu sozinho. Ah, tá. Tranquilo, né, gente? Demais, né? Então, vamos seguir, tá? Se vocês estão entendendo que vocês não estão tendo dúvidas, nós vamos seguir vendo, então, quais são as características, né, dos experimentos fatoriais. Primeiro, relembrando, não se trata de um delineamento, e sim de um esquema. Então, professora, quer dizer que nós vamos continuar usando os delineamentos? Sim, nós vamos continuar usando os delineamentos. Os experimentos vão continuar sendo conduzidos em delineamentos, porém agora em esquemas fatoriais. Captaram? Então, nós vamos ter, né, a informação que eu já antecipei para vocês, que fatoriais são esquemas, não delineamentos.
E aí, como vai funcionar, professora? Nós vamos casualizar da mesma forma. Vamos trabalhar com a casualização, que vocês já estão fera nisso aí, se eu espero. Não ter surpresas, né? Então, acredito que vocês estejam craque em casualizar os diferentes delineamentos que vocês conheceram. Nós vimos que nós temos 3, por exemplo, DIC, DBC e DBL, mas que nós, DQL, mas que nós aprofundamos no DIC e no DBC. Então, DIC e DBC, vocês têm a obrigação de já saber como se trabalha a casualização no bloco e quando se trabalha a casualização em num modelo inteiramente casualizado. Isso vai permanecer, tá? Eu vou casualizar, seguindo as orientações dos delineamentos. Se está no DIC, eu casualizo esses tratamentos que eu compus, né? Combinei no modelo do DIC. Se está no DBC, eu vou casualizar, seguindo a forma de casualização do DBC. Então, nós já vimos que casualização não muda. O que é que muda, professora? O que muda é que os tratamentos agora eles vão ser organizados em suas combinações, né? Antes nós tínhamos tratamentos ali prontinhos. Agora nós vamos ter tratamentos que serão organizados em suas combinações. Esse é o grande detalhe. Vocês já sabem isso também, agora já viram. Se eu estou no DBC, né? Se eu estou numa questão que o experimento envolve um delineamento em blocos ao acaso, eu vou pegar cada bloco e entender que vai receber. Cada bloco tem que receber os tratamentos em suas parcelas. Se eu tenho 6 tratamentos, o bloco 1 tem que conter os 6 tratamentos. Se eu tenho 6 tratamentos, o bloco 2 tem que conter os 6 tratamentos. Independente da combinação desses tratamentos, né? Já que nós estamos em esquemas fatoriais, independente do arranjo da combinação que se der, né? Na formação desses tratamentos, eu tenho que entender que cada um deles tem que aparecer dentro de cada bloco, tá? Então, independente de ser fatorial, os tratamentos serão casualizados dentro dos blocos. Isso onde? No DBC. Agora, se vocês me perguntarem, para que se utiliza o fatorial, então? Para isso, para pegar os fatores, conjugar, formar tratamentos. Essa é a regrinha de ouro do fatorial, tá? Se estiver no DIC, professor, eu faço o quê? Cada parcela tem a mesma chance de receber qualquer um dos tratamentos, já sabemos disso. A gente vai repetir quantas vezes estiver determinado no experimento, só que de forma o quê? Inteiramente casualizada. A combinação dos tratamentos. Beleza? Então, vamos fazer aqui, isso aqui. Um experimento fatorial 2×3, vocês já sabem fazer essa leitura, com 2 níveis de calagem, tá aqui, C0 e C1, e 3 níveis de adubação, A1, A2 e A3. Poderia ter a seguinte casualização, se fosse instalado, por exemplo, em 4 blocos ao acaso. Façam para mim aí, no caderninho de vocês. Utilizando um esquema, utilizando um arranjo ou esquema fatorial, para casualizar os tratamentos em função do delineamento, como vocês fariam isso? Faz aí bonitinho para ver se vai bater com o meu. 2 segundos. 1 minuto, vai, para vocês fazerem isso. Espero que estejam fazendo. Acho que eu vou até pegar uma água. E aí? Estão fazendo, né? Vou pegar uma água rapidinho enquanto vocês fazem isso aí. Quando voltar, quero a resposta na ponta da língua.
Tempo até demais, né? Pro serviço. Quem quer que vai abrir o áudio aí para me falar o que é que deu? Vamos lá, meu povo. Como é que ficou no DBC aí esse arranjo? Professora, eu não entendi como é que faz em 4 blocos, não. Os 4 blocos têm que ser iguais ou não? Vocês já E é de sabem forma isso. aleatória? Vocês já sabem isso. Como é que casualiza dentro dos blocos, gente? Teve questão dessa aí, viu, para vocês. Para vocês fazerem a casualização dentro dos blocos, não foi? Não muda nada. Tem que saber o esquema dos blocos, né? E saber quantos tratamentos tem. Isso vocês já sabem. O que vai mudar aqui é que os tratamentos vão ser conjugados, mas que tem 4 blocos. E quantas parcelas tem que ter dentro desses blocos se eu tenho 6 tratamentos? Isso vocês já sabem de cor salteado, sei lá como o povo dizia. Ó. 4 blocos. Que tem que ter quantos tratamentos aqui dentro, gente? A partir do enunciado dessa questão, quantos tratamentos tem que ter dentro de cada bloco? 6? Tem que aparecer, né, os 6 tratamentos dentro das parcelas, né, do bloco. Não é isso? Vocês têm que ter isso aqui em mente, independente da composição. É assim que casualiza. Dentro, como é que é a regrinha DBC? Tratamento vai ser casualizado dentro do bloco. Essa é a regra do DBC. Tratamento vai ser casualizado dentro do bloco. No DIC, precisa montar bloco? Não. Casualiza os tratamentos aleatoriamente, né? Como é no DIC? Cadê a borracha? Se eu tenho 6 tratamentos, no DIC, eu não preciso me preocupar em botar dentro de blocos, né? Se eu tenho um aqui, T1, T2, T3, T6, T4, né? Aí, tá faltando quem aqui nessa turma? 5, né? T5. Aí eu vou casar no dia que eu posso casualizar, porque ficou torto. No dia que eu posso começar aqui agora, 2, T3, T5, T6, T1. A diferença no bloco é o quê? Que eu tenho que botar aqui dentro do bloco, né? Tem que ter todo mundo aqui dentro. Mesmo que fosse T1, T2 aqui, como tá aqui, só que tinha que ser dentro do bloco, né? T3, T6, T5, T4, dentro do bloco. Essa é a diferença. Então, o que vocês iriam fazer aqui? Descobrir que tem de tarefa para vocês aqui, que eu deixei, foi só descobrir quem era T1, T2, T3, T4, T5, T6, porque vocês ainda não sabem, porque foi dado um esquema fatorial. Pelo menos descobriram quem são esses tratamentos? Fizeram essa combinação ou não? Ficaram esperando. A1C0, A2, é isso que a senhora está perguntando? A1C0, A2C0. Calma aí, é Juliana, né? Aham. Vamos lá, Juliana. O que é que apareceu para você aí? Tratamento 1 foi quem? Eu fui fazendo o chuveirinho, né? Então, A1C0, A2C0 e A3C0. E aí depois A1C1, A2C1, A3C1. E assim apareceram esses 6 tratamentos, né? Todo mundo fez assim, igual a Juliana? Eu fiz, mas ao contrário, né? Começando por Eu também, C0. professor, eu fiz ao contrário. CA1, CA2, CA3, aí C0A1, C0A2, C0A3. Então você botou C e C1, foi isso? Eu utilizei a nomenclatura de 5, né? C0 e C1, né?
e A1, A2, A3. Aí eu fiz C0, A1, C0, A2, C0, A3, aí depois C1, A1, C1, A2 e C1, A3. Ah, ele só trocou a ordem. Tem problema de trocar a ordem das letras? Qual foi a ordem? Que até agora eu não tô entendendo o que foi que Juliana fez diferente. É porque eu coloquei É porque o A ela- na frente do C e ele colocou igual a senhora fez. O C na frente e o A depois. É melhor, Juliana. Melhor, tá? Eu fiz nessa ordem porque lá em cima tem dizendo 2 por 3. Isso, Juliana, segue só uma questão de organizar até as ideias mesmo, e para você ir com o mesmo raciocínio até você chegar na conclusão, né? De tudo que você vai ver ainda dentro dos experimentos aí que a gente vai trabalhar. Então, segue a ordem do enunciado da questão. Se o enunciado da questão deu dessa forma, o ideal é que siga, tá, Juliana? Tá bem. Então, o que vocês não souberam, então? A segunda parte, que era o que vocês já sabiam, na verdade, da parte inicial da disciplina, né? Que era casualizar dentro do bloco. Foi isso que vocês não fizeram, né? T6, casualizar dentro do bloco. É só isso. Não foi isso que vocês não fizeram, não foi, José? Foi sim, senhora. Então, T6, T2, T6, T1, T2, T4, T3, T5. Tais 5 tratamentos estão aonde? Dentro do bloco. E aqui eu tenho que E casualizar tem que estar os 5 dentro do bloco ou não? Não é necessariamente assim, botar os 5, por exemplo. No caso, os 6 lá, né? Porque são 6 tratamentos. Gente, será que vocês não acertaram isso na prova? Os 6 tratamentos têm que estar dentro dos blocos. Né? Vocês precisam saber montar os experimentos. Como é que casualiza dentro de bloco? É dessa forma. A gente falou disso. Lembram? Então, se eu não estiver enganada, vocês foram cobrados já sobre isso aí. Espero que tenha dado certo. Casualizar dentro dos blocos, né? Mas na Então, prova não tinha bloco, não. Tinha? Era a questão 3, essa daí, né? Era? eu não sei dizer direito número de questão, nada disso não. Nem vamos mexer agora nisso Professora, aí. a questão que tinha parecido era uma que a senhora pediu para dar para gente dar uma situação, né? Para a gente criar uma situação. Pois é. Vamos lá deixar isso para lá, né? Depois a gente volta nessa fita aí na hora de ver o resultado, mas fico na torcida que dê tudo certo para vocês. Então, gente, é isso. Independente do arranjo, né, ou da combinação dos fatores, o que vocês precisam saber se está no DBC. Aqui no DBC, qual foi a regrinha que vocês viram? Eu tenho que casualizar os tratamentos dentro dos blocos. Se eu estou no DIC, eu não preciso de bloco, eu casualizo inteiramente casualizado. Aqui vai seguir T1, T2, estou casualizando, né, aleatoriamente. T4, T1, T3, T6 ou T5, tem que estar os 6 aqui dentro, ó. Tem 6 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quê? Para os 6 tratamentos. Naquela aula de conceitos básicos que eu explico como um fator, né, forma tratamento e que os tratamentos são alocados, né, em suas parcelas, vocês, né, eu entendo que vocês compreenderam que se eu tenho 6 tratamentos, eu tenho que ter as parcelas para receber os tratamentos, né? Então, tá aqui, no bloco 3, qual a diferença, professora? Nenhuma. Eu tenho que pegar os 6 e casualizar aleatoriamente aonde? Dentro do bloco. Aqui, eu posso seguir botando T3, T1, T4, T5, T6, T2. Independente que eu já sei que são os combinadinhos, que são isso aqui. Estou botando só os tratamentos mesmo, a referência, né? Então, aqui da mesma forma, eu posso começar com T6, né? Porque eu fiz uma casualização, um sorteio, e o sorteio eu vou casualizar dentro do bloco. Então, T6, T5, T3, T4, T2, T1. Tá aqui. Casualizei dentro dos blocos. Só isso que vocês tinham que fazer. Tá? Olha aí, se eu quisesse, né, ter meu croquis mais bonitinho, pegava
E casualizava já os arranjos, as combinações que vocês chegaram aí, né? As combinações dos fatores. Então, o que é que tem aqui? A mesma coisa, só que está casualizado com a combinação. Só que tem que aparecer o quê? Todos os 6 tratamentos dentro de cada bloco. C1 com A1, se eu for identificar C1 com A2, C1 com A3, C0 com A2, C0 com A1, C0 com A3. Aqui do mesmo jeito que apareceu o 6. C1 com A3, C1 com A2, C1 com A1. C0 com A1, C0 com A3, C0 com A2. Eu fiz um sorteio e cada casualização que foi aparecendo eu fui sorteando de forma aleatória, só que dentro do bloco. Só isso. Tranquilo? Dúvidas? 2h30 já. Entendeu, né, Amanda? Que ótimo. Então, gente, vantagens e desvantagens. Tem, professora? Vantagens dos experimentos fatoriais. Quais são as vantagens? As conclusões têm maiores generalidades, né? Imagine, eu posso montar um experimento com 2 fatores e concluir sobre esses 2 fatores. É uma forma até que a gente fala econômica de trabalhar nos nossos experimentos de forma prática, né? Eu tenho uma área só experimental, não tenho despesa com mais de uma área e tenho uma resposta ao mesmo tempo para 2 fatores, montando um único experimento. Além dessa vantagem, a outra que a gente pode chamar é que permite estudar o efeito principal dos fatores e o efeito da interação entre os fatores. Tá? O que nos permite economia de tempo e recurso, né? Como eu acabei de falar. Beleza? Seguindo. Ok, Amanda. Seguindo. Mesmo trabalhando em sistemas complexos, né? A gente diz que nos sistemas fatoriais, nos experimentos fatoriais, nós conseguimos montar um só experimento para generalizar os resultados, né? E a gente está vendo que isso é a grande vantagem. Certo? Desvantagens, professora. Quais seriam? O número de tratamentos tende a aumentar excessivamente quando se aumenta o número de fatores ou de nível de fatores. Sim, né? Se eu tenho maior número de fatores para conjugar, se eu tenho um número de fator que é cada vez mais crescente, consequentemente eu vou ter um número de tratamento que também vai ser cada vez mais crescente. Beleza? Então, isso pode dificultar o controle local. Certo? Mas é só uma desvantagem, não quer dizer que se impede da gente trabalhar com isso. Então, pode reduzir, né, a precisão experimental, pode reduzir quando comparados aos experimentos mais simples. Isso também acarreta, né, o aumento do número de fatores de tratamentos, aumenta o número de parcelas, consequentemente. Com isso, o que se tem como desvantagem também é uma dificuldade um pouco maior na interpretação da interação, quando se aumenta o número de fatores no experimento. Então, podemos chegar a ter situações de interação desses fatores, o que pode dificultar um pouco a interpretação dos experimentos. Vamos falar um pouquinho depois mais sobre isso, certo? Então, em termos de análise, a análise dos experimentos fatoriais é considerada uma análise um pouquinho mais trabalhosa quando comparada com os experimentos simples, certo? Então, se a gente for falar do método em si, tá? Em que consiste o método mesmo, né? De experimentos fatoriais? Consiste em desdobrar os graus de liberdade de tratamentos com o objetivo de estudar efeitos principais e efeitos de interação de fatores. A gente vai ver na prática que é isso que a gente vai fazer dentro desse, que é o método que os experimentos fatoriais usam, né? Desdobrar o grau de liberdade do tratamento
A gente vai ter o tratamento agora sendo composto por mais de um fator, sendo desdobrado em efeito principal e efeito de interação entre os fatores. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Quando a gente fala de efeito principal, a gente vai entender que é o efeito de cada fator sobre a variável resposta, independente dos efeitos dos outros fatores, tá? Então, o efeito principal é o efeito independente de cada fator sobre uma variável resposta que a gente possa estar estudando, independente, tá, dos efeitos dos outros fatores. E o efeito da interação vai ser, por sua vez, o efeito simultâneo, tá, dos fatores, quando eu tenho dois fatores interagindo, tá, e de forma simultânea, tendo uma interferência sobre a variável resposta, juntos. Aqui é um fator independente que tem interferência na variável resposta. Outro fator independente que tem interferência na variável resposta. Quando eu tenho efeito da interação, os dois juntos estão interferindo na variável resposta, certo? Ocorre interação quando os níveis de fator são modificados pelo nível do outro. Ou seja, houve uma interação, um fator sofreu influência do outro, devido a essa influência de um fator sobre o outro, eu tenho uma alteração na minha variável resposta em função desta interação. Tranquilo, gente? Hoje até 3 só, né? Vou ter que interromper. Tranquilo, gente? Sim, sim. Eu vou adentrar nessa parte na próxima aula, porque aí nós vamos fazer uma questãozinha, e aí é melhor falar um pouquinho para vocês dos modelos, né? Com calma, tá certo? Como funcionam os modelos que vocês já conhecem, né? Mas dentro desse esquema. Vamos ter 3 hipóteses. Vou interromper já. A gente vai ver que então temos 3 hipóteses aí, ó. Vamos ter uma hipótese para o efeito principal de A, uma hipótese para o efeito principal do fator B, e também vamos ter, né, uma hipótese para o efeito da interação AB. Tá bom? Isso é o que nós vamos ter aí para trabalhar daqui para frente. E na próxima aula nós vamos dar seguimento fazendo o nosso cálculo. Tá bom, gente? Vou interromper para a gente fazer a chamada.